entendimento. Porque a ideia que essa parábola passa é que nós somos estes importunos. É como se essa parábola estivesse ensinando que nós temos que importunar Deus. Nós temos que ficar batendo, importunando. Essa é a ideia que essa parábola passa. Ela não pode ser interpretada assim. Primeiro que as palavras importunes, no versículo 7, e importunação, no versículo 8, são palavras totalmente diferentes no texto grego. Isso já muda tudo. Totalmente diferentes. A palavra importunes, aqui no versículo 7, é o termo grego kopos, K-O-P-O-S, kopos. Significa bater no peito afligido. Bater no peito, o ato de bater no peito por aflição, por desespero. Então aqui nós temos uma pessoa desesperada. Agora, a outra palavra, importunação, no versículo 8, fará por causa da importunação. A palavra aqui, anadeia, é o termo grego, anadeia. Então, nós precisamos estudar essa palavra, porque essa palavra tem a ver com a cultura e com o costume daquela época. Ela vai mudar todo o sentido daquilo que vocês entendem como importunação. Esse tema aqui é muito interessante, porque fala de um sentimento de repugnância moral, tem a ver com o ato de uma pessoa se guardar da vergonha, não permitir estar debaixo de um estado de vergonha. É isso que essa palavra significa. Ou o ato de fazer algo vergonhoso. Escreve aí. O ato de fazer algo vergonhoso. Se você traduz esta palavra em conformidade com o texto grego, ela vai perder o sentido, aparentemente. A parábola vai perder o sentido, mas não vai, porque nós temos o dever de estudar a cultura, conhecer o que pudermos conhecer da cultura daquele povo da Palestina. E deixa eu contar algo para vocês. Irmãos, irmãs, na cultura daquele tempo, a hospitalidade era uma questão de honra. Uma pessoa que não exercia a virtude da hospitalidade era uma pessoa desonrada. Era uma pessoa que ninguém queria tê-la por amigo. Por isso, aqui tem um termo, amigo. A hospitalidade, naquela época, era uma prática que tinha a ver com a honra, com o nome da pessoa. Se uma pessoa não exercesse a hospitalidade, ela estava maculando o seu nome diante de toda a comunidade. Era uma pessoa sem prestígio. Era uma pessoa que ninguém dava valor. Então, as pessoas, mesmo para um desconhecido, elas deveriam exercer a hospitalidade. Para o judeu, isso era sagrado. Para o judeu, era sagrado, estava na lei. A lei dizia que um judeu não podia negar o pão para um estrangeiro. Não podia negar o pão para um estrangeiro. E na cultura daquele tempo, da Palestina, não somente os judeus, mas todos os povos preservavam isso, porque a hospitalidade tinha a ver com o nome. Quando Jesus diz assim no versículo 5, qual dentre vós? Ele está dizendo, vocês conseguem imaginar isso? Essa é a tradução correta do texto, no original. Vocês conseguem imaginar um amigo importunando o seu amigo porque ele recebera visitas na sua casa, ele não tinha pão. Ele usa a palavra amigo. Se entre desconhecidos não poderia alguém ser tão rude assim, tão desprezível assim, a ponto de dizer, não bata na minha porta. Não bata na minha porta. Ele poderia não atender o seu amigo, dizendo, eu estou na minha casa com a minha família. Não bata na porta, mas uma coisa eu faria levantar. A honra do seu nome. É isso que entra a palavra importunação. Por causa da honra do seu nome. É a tradução aqui para importunação. Irmãos, isso aqui não é axiologia. Isso aqui é a transliteração do texto original. Nós estamos indo lá na raiz para mudar tudo. E corrija na sua Bíblia isso. A não ser que você guarde na sua mente. E nunca esqueça disso. Então o Senhor está dizendo, por causa da honra do seu nome, ele vai abrir para poder atender o seu amigo. E vai dar tudo o que ele precisar. Por causa que ele ficou lá fora, batendo, gritando. Não.
por causa da... Ou seja, um resumo do que eu entendo, e todo mundo pode ver o vídeo de novo e também ver os versículos, porque nós estamos aqui na academia, numa prática de estudo da vida espiritual, nós estamos estudando juntos, né? Eu não estou aqui dando palestra, porque eu não tenho essa incumbência. Eu tenho a incumbência de vir testificar minha vida espiritual, né, minha vida nesse plano, através desse processo que é fazer academia e o meu trabalho diário, familiares e com as pessoas que trabalham comigo. Agora, o que está dizendo aí, e isso é importante na oração, é que Deus honra o nome dele. Primeiro, Deus honra o nome dele. Segundo, você não precisa insistir, você precisa procurar e achará. E por isso que eu falo que qualquer um que procurar Deus de coração, acha. Só tem um problema. Aviso desde já. Se você procurar Deus de coração, você tem que aceitar aquela morte junto com Cristo, que é a morte para o mundo, e a ressurreição, vivendo em Cristo espiritualmente, e Cristo vivendo em você. E nesse momento você também tem o Espírito Santo que passa a te governar. Então, se você procurar Deus, entenda que é Ele que vai passar a ser o diretor, o guia da sua vida. Ele é seu pai, 24 horas. Ele te adverte, ele puxa a orelha, ele te consola. E ele certamente está fazendo sempre tudo 100% do melhor para você. Mesmo quando você estiver enfermo, mesmo quando você tiver um acidente, mesmo quando você perder tudo que você tem. Presta atenção, porque a Bíblia diz tudo isso que eu estou falando. É só ver o caso de Jó, o livro de Jó, e ver o que eu acredito que ele vai falar em seguida. do seu nome. Ele Aí você honra. entende o lugar do nome de Deus como um princípio da oração do Pai Nosso. Por que Jesus começa assim? Primeira coisa, Pai, lembre-se, vocês são filhos, Deus é Pai. Primeiro ponto para vocês entenderem na oração é a filiação. Entendeu? Primeiro ponto de você entender na oração é que ele é pai. E você é filho. Que ele manda. E você obedece. Começa por aí. A primeira coisa, Pai nosso que estás no céu. Ele é teu pai. Você quer falar com seu pai? Você pensa que seu pai vai falar só o que você quer ouvir? Não. Por senão ele deve falar tudo que você não quer ouvir. Aí você tem que obedecer. Você está afim de ver essa conversão? Isso é conversão. Você deixa de ser quem você era e passa a ser filho de Deus. Agora, jogar nos dois times não dá. Eterna filiação. Você é filho, você é filha. Você não perde esse direito, você não perde essa posição. Você foi tirado de um império de trevas, onde você era filho da ira. Deus colocou você numa posição exaltada como Cristo Jesus, como Filho de Deus. Ele colocou você numa posição onde Cristo eternamente ocupava como unigênito. Ele não é mais unigênito, porque você agora é filho, é filha também. Deus é Pai. Oração tem a ver com o relacionamento entre pai e filhos. O primeiro ponto da oração do Pai Nosso. Segundo, Deus tem um nome. Ele honra seu nome. O nome dele. Quando vocês estiverem orando, lembre-se, Deus honra o seu nome. Aquela cultura, meus irmãos e irmãs, a derrota de um povo era a derrota do seu Deus. A derrota de um povo era a derrota do seu Deus. Você lembra quando Israel foi derrotado por Ai, uma pequena aldeia? Josué subestimou aquela aldeia e mandou alguns poucos guerrear contra ela. E o que aconteceu? Israel foi derrotado, Israel foi envergonhado. E agora Josué vai orar, e quando Josué ora, o que ele diz? Ele vai dizer assim para Deus: o que vais fazer do teu grande nome? Que Josué estava preocupado não era com a honra de Israel, era com a honra do nome de Deus.